Olá, seja bem-vindo ao PU Talks. Aqui você irá receber as informações do poliuretano no mercado local e no mercado global. Hoje, você quer saber como é o poliuretano no mercado global? Você gostaria de saber sobre o maior evento de poliuretano na América Latina? Então, hoje, vocês vão saber disso. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou André Godinho, diretor de novos negócios da Zanatem, e aqui ao meu lado está o Antônio Barros, ele é o gerente comercial da Zanatem para a América do Sul, e também temos hoje uma convidada especialíssima, a Simone Martins. A Simone é jornalista, pós-graduada em marketing industrial, responsável pela organização da FEIPUR, a Feira e Congresso Internacional de Compósitos, Poliuretano e Plásticos de Engenharia. Seja bem-vindo, Simone. Muito obrigada. Um grande prazer participar aqui do PU Talks. Bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos começar com a primeira pergunta, né? Para que as pessoas te conhecem melhor, conta um pouco da sua história. Como é que o poliuretano entrou na sua vida? Olha, uma coisa interessantíssima, né? E a vida leva a gente, né? Eu não procurei, mas o poliuretano, assim como os outros plásticos, chegaram até mim. Né? Eu estudava jornalismo e eu dava aula de inglês. E, de repente, eu decidi ser secretária bilíngue, né? E por várias empresas, fiz entrevista em várias empresas, acabei caindo numa editora. Né, de revistas técnicas. E até então não tinha a menor noção o que era revista técnica, porque os cursos de jornalismo não falavam de revistas técnicas. E aí comecei como secretária e os diretores lá, sabendo que eu estava fazendo jornalismo, me transferiram para a parte de editoria, para a parte de redação, né? E aí foi indo até que a gente teve o contato, né, com a Associação de Composites, né, e que precisava de uma revista. Então, eu já não estava mais na outra editora, eu abri a minha editora e lançamos a revista de Composites. Depois de 2 anos fazendo a revista e com alguns eventos, o pessoal de poliuretano, né, nos procurou e falou: por que vocês não tratam com o mesmo carinho o segmento de poliuretano que vocês tratam composites? Porque o que acontecia na época? Havia feira de plástico e havia revistas de plástico. Só que elas abordavam muito mais os termoplásticos, volumes maiores, né? Então, raramente tinha uma edição voltada para poliuretano ou para composites. E aí, a gente gostou da ideia. Então, em 98, a gente entrou no mercado com a revista de composites, né? 2000, a gente lançou a feira só com composites. 2003, lançamos a revista de poliuretano. Em 2004, a FEIPUR. E aí, depois, os outros materiais foram sendo agregados. Plástico de engenharia, composto termoplástico. Então, foi aí, né? Eu não procurei, mas as coisas foram aparecendo e, felizmente, né, completamos aí 26 anos no mercado de plásticos, 21 no mercado de poliuretano. Muito legal essa história. Interessante. Então, com 26 anos de estrada. Isso, na área de plásticos, né? Entramos justamente numa área específica de plásticos com o objetivo de divulgar. Então, o objetivo de divulgar os plásticos de performance diferenciada, de desempenho diferenciado. E as inovações também, né? Isso. Um espaço para poder colocar as coisas que estão surgindo no mercado, né? Hoje, a gente tem muito mais formas de divulgar, mas né, no início não tínhamos. Era revista, era feira. Exatamente. Então, a gente tinha que levar, sempre o nosso propósito foi levar por um setor automotivo, de construção civil, vários mercados, a versatilidade dos nossos plásticos. Né? E sempre para substituir materiais, em qualquer um dos plásticos, né? Então, da mesma forma que o poliuretano substitui alguns materiais, então sempre essa batalha boa, né? De mostrar, essa batalha boa de mostrar as vantagens,
né? Independente de, às vezes, ser um pouquinho mais, um investimento ser um pouquinho maior. Então, essa é a nossa batalha boa. Então, achar profissionais que possam passar a incluir o poliuretano nos seus projetos. Isso, de um lado, que a gente chama de indústria usuária, que é o cliente do cliente de vocês, e para o cliente de vocês tentar levar na feira, né, em outros eventos, os painéis que a gente faz online, enfim, também, o máximo de informação possível para que ele produza melhor, né? O que é melhor? Com mais eficiência, com desempenho melhor, e que também a gente possa dar ideias de novas aplicações para o crescimento do poliuretano. Você falou, Simone, a palavra que eu mais uso, que é aplicação, né? Eu acho que os materiais eles estão evoluindo para soluções, né? Aqueles que fazem os materiais começam a se preocupar onde será aplicado aquele material e começa a customizar soluções para a demanda do cliente, para a dor do cliente, né? Então, eu vejo que o crescimento, né, desses materiais de poliuretano, de plásticos, está seguindo a demanda do mercado. Você tem muito mais soluções, muito mais produtos sendo ofertados para customizar e atender o mercado hoje. Você concorda com isso? Sim, o número de aplicações em poliuretano tem crescido. A gente tem acompanhado, e isso é muito positivo, porque nós temos melhor performance nas matérias-primas, né? Nós temos um avanço bom em sustentabilidade, e nós temos um ganho de aplicação. Então, o volume de poliuretano em automóveis tem crescido, né? Em equipamentos para o agronegócio tem crescido. Sim. Então, é isso que a gente precisa, né? A gente precisa crescer em volume por aplicação e em número de aplicações também. Perfeito. É assim que a gente se desenvolve, né? Exato. E fora toda essa parte de pesquisas, é interessante, como o André comentou, da customização que existe hoje, o poliuretano ele se espalha não como há 20 anos atrás, que estava muito concentrado. Hoje ele deriva, né? No último podcast a gente trouxe aqui, o André estava até com uma camisa que tinha um produto de poliuretano, né? Hoje em dia, os produtos de maquiagem existem adesivos que fazem parte do poliuretano. Então, a extensão que ele veio e o avanço tecnológico ajudou muito isso. Sim. Isso visto os 45 anos hoje que tem de experiência, desde a fundação da empresa, que a Sanatani presta serviço para o Odebrecht. E a Simone, eu acho que ela identifica com isso, porque você faz feira não só no Brasil, você faz feira fora do Brasil, né? Eventos menores, né, que a gente chama de congresso, são palestras. E nos intervalos das palestras, a gente concentra o público no que a gente chama de tabletop. São mesas de atendimento. Né? Então, são áreas grandes em hotéis ou espaços de eventos. E aí, cada patrocinador tem uma mesa. Então, ele dá a palestra e aí você tem um café de boas-vindas, você tem um coffee, você tem o almoço. Tudo acontecendo lá, nessa área do tabletop. Então, não é uma feira, porque nós trabalhamos com mercados pequenos ainda, né, para comportar tudo isso, mas a gente já fez na Argentina e no Chile, né, e Colômbia. A gente vê que o fato da Zanatem ser global, né, nós estamos a base da Zanatem no Canadá, né, na América do Norte, mas a gente tem na China, a gente tem no Japão, Tailândia, no México, na América do Sul, né? Também estamos na Argentina. Eu acho que essa compreensão da demanda, não só local, mas global, enriquece a inovação dos produtos que a gente traz para o mercado, né? Exatamente. Olha, eu falo que
há 23, 26 anos, a gente tinha uma realidade, né, de adequação de matérias-primas. Era uma fase que novos processos estavam aparecendo, o poliuretano estava trocando trocando gás, então trocando os equipamentos, tinha uma acomodação de tecnologia. Né? Uhum. Em outros plásticos você tinha por exemplo, você não tinha a resina específica para aquele processo, você usava uma mais ou menos, né? E aí quando a gente começou a trabalhar os mercados, principalmente da Argentina, para esses eventos, a gente viu que isso acontecia, então foi uma diferença de 10 anos. Né? Existia a falta de matérias-primas específicas, né? E o ano retrasado, a gente começou um trabalho também de pesquisa na África. E a gente sente isso, né? Eu sinto o que acontecia com a gente no começo, aqui. É uma necessidade de variedade de matéria-prima. Muito legal isso. Nesse ponto aí, fazendo outra pergunta, outra colocação agora, o que você vê que impulsionou o crescimento do poliuretano? Você visto falando desse déficit das matérias-primas, hoje existe toda essa globalização. O que veio nesses 21 anos, nesses 26 anos das feiras, que impulsionaram isso, que você viu que deu esse crescimento? Acho que, em primeiro lugar, o poliuretano é um excelente material. Né? Nós temos um tesouro na mão. Ele bem trabalhado, bem pesquisado com a matéria-prima correta, um processo bem equilibrado tecnicamente, a gente consegue peças muito boas. A performance é muito boa. Então, eu acho que o sucesso do poliuretano se dá pelo produto. Né? Você vê que ele tem um ótimo desempenho, excelente desempenho no isolamento térmico. Né? Você quer um isolamento térmico bom? É poliuretano. Né? Você quer resistência à abrasividade mais boa? É poliuretano. Você vai para calçados, né? É poliuretano. Né? Então, e aí a gente poderia falar, né? Fora espumas, as variedades de espumas flexíveis que temos, né? E você vai para cases também, né? Então, o poliuretano, ele conseguiu entrar em aplicações muito interessantes. E isso devido a quê? Primeiro, por ser um bom produto, né? Então, temos... em segundo lugar, nós temos uma infraestrutura muito boa do poliuretano no Brasil. Né? Não é uma quantidade enorme de empresas, mas são empresas que souberam se estruturar. Então, nós temos multinacionais e temos nacionais. Né? Então, profissionais muito empenhados. Eu vejo profissionais muito empenhados no poliuretano, muito sérios, buscando parcerias, buscando tecnologias lá fora, melhorando a própria empresa. Então, isso acho que deu uma tranquilidade, né, para que as empresas pudessem escolher o poliuretano, porque isso no passado gerou problema, né, a instabilidade de fornecimento, dependência. Então, eu acho que hoje, qualquer pessoa que vai pesquisar o mercado brasileiro de poliuretano, né, ele vê que existe uma infraestrutura. Né? Eu posso entrar nesse mercado, porque se esse não puder me atender, eu tenho aqui. Então foi isso. E isso, obviamente, reflete na América do Sul, né? Onde o mercado brasileiro fornece. E também a Zanatene, ela atua, tem várias fábricas nossas que atuam na parte automotiva, e igual você falou, né? Pode ser tanto função estrutural, acústico, pode ser isolamento térmico e conforto, né? A gente participa de um painel nos Estados Unidos, em Detroit, sobre o conforto, a ciência do conforto, por causa do automotivo, mas que aplica em todo flexível, né? Então, eu acho que existe essa percepção que o mercado não é só local. O mercado global é um mercado só, né? E você atua nesse mercado global, você começa a trocar essas experiências, igual você está falando. Muito legal. André, aproveitando aqui, se você me permitir, eu gostaria de dar um spoiler do que vai ter na nosso stand. Já? Será que pode? Apenas um spoiler. Aqui, será que pode? Simone deixar. Eu tô adorando. Pode contar. Essa parte de conforto, nós estamos vendo com o nosso pessoal da engenharia, né? E nós vamos ter condições de fazer um pequeno
pequeno laboratório no nosso estande, né? As pessoas verificarem a parte da ciência forte do poliuretano, na parte de assento, na parte de encosto, um pouquinho mais, falar sobre o pressure map, as pessoas verem ali. Acho que é só isso, Simone. O pessoal, o restante vai visitar o nosso estande. Pode ir contando para ter mais visitantes. Eu adoro quando vocês já vão contando, viu? Então, como é que você escolhe os expositores da feira? Como é que é esse processo? Olha, o nosso mercado, ele é muito pequeno, né? E não dá para escolher, né? A gente busca ter todo mundo, que obviamente impossível, mas a gente trabalha para ter todo mundo na feira em termos de expositor. Né? O que a gente faz é uma questão de compensação de conteúdo. Tá? Então, por exemplo, a feira ela é formada por expositores, fornecedores de matérias-primas e equipamentos. Existem alguns expositores transformadores. Por vários motivos, é o perfil da feira. Então, uma coisa muito importante para a gente é que tenha peças. A feira tem que ter peças. Então, eu sempre trabalho com os expositores, fornecedores de matérias-primas e equipamentos que levem peças, porque eu entendo que o visitante está andando e aquela peça vai chamar atenção. Sim. Ou porque ele fabrica aquilo, ou porque ele quer fabricar algo semelhante. Perfeito. Então, eu trabalho bastante isso. Aí, depois a gente pesquisa, expositor por expositor, o que vai ser apresentado. Por quê? A gente tem uma arena de peças e uma arena de tecnologia. E aí, a gente complementa com aquilo que não está na feira. Então, a gente acompanha os lançamentos de feiras em outros países. E, assim, não que o objetivo seja ter 100%, mas a gente tem que ter uns 70%, 80% do que estava lá fora, né? Então, aí a gente traz peças, a gente convida para dar palestra. Então, é uma forma de complementar o conteúdo dos expositores aqui. Então, a escolha não é bem por expositor, mas por conteúdo. Entendi. Você quer trazer para a feira, para as pessoas, tudo que tem de novidade aí fora, né? Através dos produtos e a tecnologia, né? Nós temos dois públicos muito importantes, né? Como eu comentei aqui no comecinho. O fabricante da peça, né? O do revestimento, que a gente chama de processador, transformador, que é o teu cliente. E o cliente dele, o cliente do cliente. O cliente do cliente precisa ir na feira para entender essa infraestrutura que eu estava acabando de comentar. Né? E felizmente as pessoas chegam na feira e elas se espantam com a estrutura da feira, graças a vocês, expositores, que fazem estandes maravilhosos, né? Então, é muito comum uma pessoa falar, não tinha noção que a indústria de poliuretano fosse tudo isso. A pessoa não tem noção. E aí, tanto que essa indústria usuária é importante, porque é ela que vai permitir novas aplicações nos projetos. Né? Às vezes, o transformador sozinho não consegue, né? E os painéis setoriais, que são seminários, eles foram criados com o objetivo de atrair a indústria usuária para a nossa feira. Então, os painéis setoriais, que vocês estão aí em alguns deles, né? Eles têm esse objetivo. Palestras que mostrem o desempenho da peça. E aí a gente chama indústria usuária. Então, automotivo é o pessoal de desenvolvimento, né? De projetos, engenharia, o centro técnico. Então, de cada mercado, a gente chama as pessoas envolvidas na especificação e produção da peça. Legal. E como você comentou, nós vamos estar em 2 desses painéis, aproveitando aqui na parte de isolamento. Nós vamos estar no primeiro dia, no dia 20. Fica o convite para todos aqui por volta de 11, 11h30. No terceiro dia, nós vamos estar falando sobre flexíveis também, mais ou menos o mesmo horário, 11h30. E aí, no segundo dia, nós vamos participar de um congresso. Né? O Congresso de Poliuretano, né? Onde as palestras vão ser feitas pela MIM. A MIM ela vai vir de lá. Nós temos gente vindo dos Estados Unidos, do Canadá e da China. E o Zé Raimundo vai fazer parte do congresso, que vai estar falando sobre os poliuretanos e as tecnologias. Já fica aqui o convite para o pessoal. Perfeito. Os congressos, eles são palestras também, obviamente, e eles têm um foco um pouquinho mais técnico do que os painéis, que
tendem a falar um pouquinho mais de aplicação. Então, o congresso mais técnico no sentido de processo e os painéis técnicos, mas no sentido de aplicações. Perfeito. Então, ótimo. Logo, logo nós vamos divulgar os temas. Né? Isso. Então, logo, logo, dessas 3 palestras da Zanatani na feira. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Você tem uma pergunta aqui para você, mas você acabou de responder. Né? De que forma que a FEIPOR contribui para o desenvolvimento? É isso. É uma exposição, é uma visibilização das tecnologias novas, né? Das soluções, da customização, novos materiais, novos composites. Eu não sei se quiser acrescentar alguma coisa, mas eu vejo a FEIPOR como sendo um coração desse mercado. Sim. Né? Porque todo mundo conhece, todo mundo que está na área conhece a FEIPOR, participa do FEIPOR. Exato. E também comenta do grande trabalho que você faz. Né? Sim. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou complementar, posso? Tá, dentro. A gente, assim, eu acho que pela minha formação, né, sempre buscando negócios, né? O meu pai sempre trabalhou no comércio, né? E eu fui criada naquela época, criança podia, né? Hoje em dia é trabalho escravo, né? Mas naquela época podia, né? Então, desde pequena, sempre vendendo, né? Envolvida, tudo. Então, eu sempre estou pensando, o que eu posso fazer para ter um evento melhor. Para atender vários públicos, várias necessidades. Então eu falo assim, eu tenho que levar o transformador, se não for para visitar um expositor, tem que ser para uma palestra, ou tem que ser para alguma coisa. E aí ao longo dos anos a gente foi incorporando coisas na feira, né? Então uma ação que eu tenho um carinho muito especial é o Prêmio Excelência. Né? Porque o Prêmio Excelência foi criado porque eu via transformadores desenvolvendo peças que eu pessoalmente não via futuro, eu não via mercado para aquelas peças, porque de repente aquela peça não exigia um poliuretano, né? Ou um composite, poderia ser feito de um outro material, mais em conta, né? Então o prêmio ele nasceu para valorizar o desenvolvimento. Não é o melhor e nem é o maior, né? A gente fala de desenvolvimento. E aí, as categorias, elas resumem um pouco o que nós estamos conversando. Então, eu tenho, por exemplo, uma categoria que é inovação de produto. É aquela pessoa, aquela empresa, né, que desenvolveu uma peça que você fala, nossa, que sacada, né? Ou porque é uma peça nova, ou uma peça que era feita em outro material e agora está em poliuretano. Tem um prêmio que é de mercado. Para quem desenvolve uma peça de poliuretano, é um mercado que quase não se ouve falar de poliuretano. Então, aquela peça vai abrir mercado para a gente, literalmente, né? Sim. Porque vão falar, nossa, esse material funciona, não temos nada em poliuretano. Né? E desenvolvimento tecnológico, que é aquele produto que está usando ou matérias-primas de última geração, ou um processo mais elaborado, ou que conseguiu um desempenho maravilhoso a partir de matérias-primas básicas, vamos dizer assim, né? A pessoa, tecnicamente, ela soube trabalhar o processo e as matérias-primas. Então, o Prêmio Excelência em PU, ele é muito difícil, porque todo mundo tem contrato de confidencialidade, ninguém pode contar nada, ninguém pode inscrever o produto, né? Então, a gente fica lá arrancando os produtos, mas é muito gostoso quando você faz a premiação, porque você está homenageando empresas que deram duro, né? Tanto em pensamento, em esforço, como em dinheiro para conseguir desenvolver. Né? Não, o tempo de pesquisa, o tempo de homologação, né? De repente toda a parte de registro, como você falou, a parte de confidencialidade, né? Dependendo do produto hoje e a característica deles, que a gente tem alguns cases, demora 2, 3 anos. Né? Dali da ideia que se estava se falando até chegar no desenvolvimento, chegar no sistema em si e você chegar de fato real na aplicação. Você tem todo isso a percorrer, né? Porque tem várias coisas, principalmente onde você falou uma palavrinha, onde o pessoal imagina que o poliuretano não vai entrar. E aí a gente coloca o poliuretano lá e tem um resultado favorável. Eu acho que também a empresa que quer participar do mercado, né? No nosso caso são 45 anos, você precisa ter um corpo técnico. Nós temos
Nós somos um bando de cientistas, né? Dividido em 3 regiões, basicamente. Aqui na América do Sul, em São Bernardo, no Canadá, na cidade de Woodbridge, e também na China. Mas a importância da gente estar sempre estudando, criando soluções, é o que nos faz permanecer no mercado. Isso. Quem está seriamente querendo concorrer no mercado, essas grandes empresas têm essa capacidade. Né? Exatamente. Muito bem. E a gente tem aí, por último, uma questão chamada na Feira de Rodada de Negócios, onde o objetivo é fazer com que o cliente de vocês converse com possíveis clientes, com prospects. Perfeito. Então, seria mais um motivo para ele ir para a feira, né? E a gente organiza essas reuniões. Então, só para finalizar, né? Só isso aí. Então, são não essas... finaliza, não. Continua. Então, são ações que a gente faz para realmente a pessoa ter interesse em ir para a feira. Se não for por um jeito, vai pelo outro motivo. Tá? Simone, então, eu acho que você já despertou a curiosidade de todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Esse era o objetivo, hein? Como é que as pessoas fazem para se inscrever no FEIPOR? A entrada é gratuita, tanto para a feira, como para as palestras, para participar da cerimônia do Prêmio Excelência, rodadas de negócio. Basta acessar o site, feiplar.com. Tem já o botão de inscrição gratuita para a feira. Fora isso, a gente também encaminha vários e-mails de convites para os painéis, para as palestras em geral. É só fazer a inscrição. Uma inscrição que você fizer já te dá direito a todos os dias, tanto a visitar os estandes como participar das palestras. É muito fácil. Muito legal. Muito obrigado por ter vindo, Simone. E antes da gente encerrar o PU Talks de hoje, eu queria só relembrar, né, que a feira acontece em agosto, nos dias 20, 21 e 22, né, pavilhão 5 do SP Expo na Imigrantes. Isso mesmo. Tá? Como sempre né? No passado sempre foi nesse mesmo lugar, né? Foi depois da pandemia. Depois Essa da nossa pandemia. segunda edição. Isso? Segunda edição. Ok. E também convidar, agora minha vez, né, Simone? Lógico. Convidando todo mundo que está interessado em visitar a Feira da Simone, vão visitar o estande da Zanatemi, por favor, né? E não perca os painéis também. E não perca os painéis. E reforçando a inscrição do FEIPOR, é só olhar o link aqui de baixo. Tá joia? De novo, Simone, muito obrigado. Tonhão, eu tenho um carinho enorme por você. Obrigado, André. Obrigado, né, mais uma vez. E para todos que nos assistiram até agora, estamos sempre à disposição. Obrigado. Eu que agradeço a participação. Muito obrigada. Viu? Obrigado, Simone.